Oi, meu nome é Gabriela Lozano e o nosso TCC é sobre a viabilidade técnica e econômica dos painéis solares e as telhas fotovoltaicas. Primeiro, a gente vai começar por uma breve introdução e um pouquinho sobre a história e o descobrimento. Primeiro, vamos começar por Edmond Becquerel, que foi um jovem francês que tinha a profissão de físico. E na sua carreira, em 1839, ele foi pioneiro no efeito fotovoltaico. E ele descobriu que um material gera uma corrente elétrica ou uma voltagem quando ele é exposto a uma radiação eletromagnética. Também falando sobre o pioneirismo no Brasil e como começou a produção de energia solar aqui no Brasil, tudo começou com a construção da primeira usina solar em agosto de 2011. Ela ficava no município de Tauá e tinha 340 quilômetros e 4.680 painéis. Ela tinha capacidade de geração de 1 megawatt, que era uma capacidade extremamente grande para a época. Também em 2012 foi um grande marco quando o setor de energia solar fez uma publicação da Resolução Normativa número 482, ou RN 482. Ela foi instituída pela ANEEL e, graças a isso, viabilizava tanto a produção por microgeradores como painéis solares nos telhados, quanto por mini geração, como que acontece nas fazendas solares de Oregon. Então, com a formulação da RN 482, foi possível a sua própria geração de energia solar em casa. Obrigada. Oi, meu nome é Gabriel e eu vou estar apresentando como essas telhas e os painéis funcionam. Bom, tanto as telhas quanto os painéis vão funcionar de uma maneira bem parecida, igual praticamente. Para funcionar, eles vão utilizar um componente que é chamado de uma célula fotovoltaica, que ela tem o objetivo de absorver e transferir os fótons de luz do Sol, que é a luz do Sol, explicando de forma simples, para elétrons que vão estar contidos no painel e na telha, graças ao material semicondutor que foi utilizado em sua construção e assim gerar uma reação em cadeia que vai formar uma corrente elétrica que vai ser transferido para o inversor solar. E nesse inversor solar é o que vai acontecer a parte principal, que é onde essa energia convertida vai ser transformada na corrente alternada que nós utilizamos em nossas casas. E assim, por fim, essa energia vai ser transferida para o quadro elétrico, que vai dividir a energia pela necessidade da casa. A única grande diferença realmente entre eles vai ser a quantidade de energia produzida, que é por causa também da diferença de tamanho, onde um painel solar vai produzir cerca de 24 a 40 kWh por mês, enquanto uma telha vai produzir 1,15 kWh por mês. Também vou estar falando agora sobre a resistência e durabilidade. Começando pelos painéis, a gente sabe que as partes internas que transformam a energia solar são extremamente frágeis. Por isso, necessitam de um vidro temperado realmente resistente acima delas, para proteger. Ou seja, ele vai ser esse objetivo principal de blindar essas partes transformadoras de energia. Ele vai proteger esse sistema interno de intempéries como chuva, granizo ou ventos fortes, por exemplo. Já quanto à sua durabilidade, é dito que ela tem uma vida útil de 20 a 25 anos, ainda mantendo 80% de sua eficiência. Agora, já quanto às telhas, primeiro quanto às resistências dela. Assim como nos painéis, ela vão possuir vidro que vai proteger a parte interna dos impactos das intempéries que eu já citei no outro slide. Já quanto à sua vida útil, é dita que ela pode durar até 25 anos. Porém, diferente dos painéis,
esse valor de anos é totalmente baseado apenas em estudos, porque como ela é um material muito novo, ela ainda não foi testada na prática para ver se dura todo esse tempo mesmo. Agora eu também vou estar falando aqui por final sobre a estética, que eu acredito que é algo muito importante para uma grande quantidade de pessoas, que quanto aos painéis, eles não vão ter uma grande mudança entre si. Eles, no máximo, vão ter, como são mostrado nas fotos, algumas cores diferentes. Porém, e também dependendo de como foi feita a instalação, ele pode realmente deixar o telhado da sua casa bem mais feio. Já as telhas, elas são bem mais versáteis e vão se adequar a diferentes tipos de casa, que vai também depender das empresas que você vai comprar esse produto. Porém, você vai poder encontrá-la de maneiras bem mais diversas, como diferentes formas e tamanhos. Boa tarde, meu nome é Lucas Antunes, número 23, e eu falarei sobre os prós e contras. é, mas por que, afinal, escolher a telha solar ao invés do painel fotovoltaico? Quais são os pontos a favor e os pontos negativos da nova tecnologia em relação às já consolidadas placas? Sobre a geração e eficiência energética, a eficiência energética é uma das características mais importantes que você deve prestar atenção na hora de escolher o seu painel telha solar. Quanto maior a eficiência da tecnologia, maior será a quantidade de energia que ela conseguirá gerar através do sol. Dessa forma, quanto mais energia você obtiver de uma única placa ou telha, menor será a quantidade delas que você irá precisar para atender o consumo de sua casa. Atualmente, os painéis solares eles são capazes de gerar mais energia, o que significa que você pode ocupar menos espaço no telhado e são mais econômicos. Telhas solares elas têm uma eficiência típica de 10 a 20%, em média, enquanto os painéis geralmente têm eficiência de pelo menos 16%. E os melhores painéis, eles podem atingir a níveis de eficiência de até 22%, o que significa que você verá um retorno mais rápido do seu investimento. Aí, sobre a instalação e adequação do telhado, em primeiro lugar, se você não deseja substituir todo o seu telhado, as telhas solares elas não são uma opção para você. E mesmo que você esteja substituindo o seu telhado, nem todas as casas são adequadas para um telhado com telhas solares. O motivo é que a inclinação e o ângulo do telhado precisam ser ideais para a captação da luz do sol. Nas instalações com painéis solares, esses dois requisitos são facilmente corrigidos, com os de estruturas de suporte para a placa solar. Eles também oferecem mais flexibilidade em termos de posicionamento e podem ser organizados para exposição máxima à luz solar. No caso das telhas solares, isso não é possível, pois elas são instaladas diretamente sobre a estrutura do telhado. Sobre a estética, pode passar. Sobre a estética, de longe, a maior vantagem da tecnologia das telhas solares é a sua aparência. Muitos consumidores podem considerar as placas desagradáveis devido ao seu design mais volumoso e cores que destoam ao resto do telhado. Por sua vez, as telhas solares são projetadas para se misturar ou mesmo replicar as telhas comuns de um telhado. Outro problema possível com as placas solares pode ser a lacuna entre o painel e o teto, que pode se tornar uma área de nidificação de pássaros ou pequenos animais. Embora esses espaços possam ser tampados, isso novamente não seria o ideal para quem busca um telhado bonito. Sobre a durabilidade. Os painéis têm uma vida útil esperada de pelo menos 25 anos e provaram ser muito duráveis. Na Europa, onde a tecnologia já é utilizada desde o final da década de 1990, alguns sistemas estão gerando por quase 30 anos. As telhas solares, por outro lado, não foram utilizadas por tempo suficiente para sabermos sua vida útil média. Em sua mais versão da telha solar, a Tesla garante os mesmos 25 anos das placas para também as telhas. Os painéis solares também são fáceis de se substituir se estiverem danificados ou apresentarem alguma falha. Já as telhas solares, elas são construídas para suportar as condições climáticas e agir como telhas tradicionais, protegendo o telhado por baixo. Há muitas alegações de que as telhas solares são ainda mais fortes e mais duráveis que as telhas padrão. Sobre o custo, como vimos, o preço das telhas solares fotovoltaicas ainda é bem mais elevado em comparação ao sistema de geração de energia solar com painel. Para quem busca um retorno mais rápido sobre o investimento, a escolha mais certa ainda é apostar no sistema de placas. Obrigado.
Olá, meu nome é Milena e eu vou apresentar a parte de comparação de custo entre esses dois sistemas. Então, com base no estudo de Kider e Gerano, que eles são estudantes da PUC de Goiás, eles fizeram uma comparação de custo na implantação desses dois sistemas em uma residência unifamiliar de médio padrão. Então, somente da implantação da telha solar, o custo foi de R$ 16.725,08. Já a placa solar foi de R$ 7.260,55. Então, se for comprar somente o material e a mão de obra, a telha solar não vai ser muito viável por ser mais cara. Já a placa solar é mais fácil a aplicação e sai um pouco mais barato. Mas, em comparativo, foi orçamentado esses sistemas implementado em conjunto com a construção das telhas que também foram colocadas na casa. Nesse caso, as telhas seriam do tipo cerâmica italiana e a telha voltaica ela teve até um abaixo do custo, indo para 16.516,14 centavos. Por ser mais leve que a telha convencional e assim não precisando mexer na estrutura e também por não precisar comprar mais telhas. Já no caso da placa solar, teria que comprar a telha cerâmica para o telhado inteiro, além de gastar mais com a estrutura, por ser um material mais pesado. Então, teve um grande aumento do custo para R$ 17.904,31. Assim, dando esse estudo de comparação, seria mais viável se for desde o início a telha valer muito mais a pena, além também das vantagens de estética. Continuando, eu vou apresentar sobre as empresas que trabalham com esse material. Começando pelas telhas, elas não são muito conhecidas no mercado, principalmente aqui no Brasil. Lá fora, a tecnologia começou agora, mas aqui no Brasil, a Eternit, ela que é uma das empresas mais conhecidas de telha, ela está com o projeto de lançar a telha fotovoltaica de fibrocimento. Então, ela mede 36,5 centímetros por 47,5 e sua produção é 1,15 kW por hora. E lá, falando um pouco mais sobre isso, mostra que para uma residência pequena, ainda vai 150 telhas, e já numa casa de alto padrão vai 600 unidades. Então, também vai depender muito do custo que a casa vai demandar da produção de energia. Já empresas de painéis, aqui no país tem bastante, então a gente separou 3 empresas, as mais conhecidas. Então, a primeira é a Solar Prime, que ela está há anos no mercado, e de energia solar fotovoltaica, e ela é uma franquia. E ela ainda segue se expandindo e já atingiu a marca de maior rede com o número de unidades instaladas aqui no Brasil. Então, por exemplo, o ano passado, teve a projeção de 400 unidades instaladas. Já a Solaris, ela foi fundada em 2008 e está no setor de energia solar e renovável desde 2015. Então, além da energia solar, ela trabalha com energia eólica, PCH, biomassa e biodigestor. E ela vai desde a venda até a instalação de grandes projetos. E a próxima é a Aldo Solar, que ela é uma empresa mais antiga, que foi fundada em 1982, e ela é uma empresa familiar, ela surgiu em Maringá, no Paraná. E ela está nesse segmento de energia solar no país, e ela é líder em soluções para geração de energia. E ela foi classificada a melhor empresa no Brasil
nesse setor, no comércio atacadista e também no exterior. Bem, olá, meu nome é Daiane e eu vou falar um pouco sobre a conclusão de todo esse trabalho que a gente teve. Bem, nós concluímos que depende muito do que o seu ponto de vista e o que você vai querer exatamente pegar essa energia renovável, já que as duas têm fatores muito agradáveis em cada aspecto. Por exemplo, a telefotovoltaica ela é um bom fator para quem quer bastante estética, e como podemos ver, se você vai começar desde o início uma construção civil, você vai precisar, você vai querer um melhor preço também na telefotovoltaica. Já a durabilidade, como a gente não tem bastante aspecto, não tem bastante um parâmetro para a gente conseguir comparar, já que a telefotovoltaica foi muito recente no mercado no mundo, essencialmente, já que ainda nem deu 25 anos de durabilidade. Mas a média é isso, e comparando as duas, elas são bem equivalentes até falando sobre isso. Mas as painéis solares ganham em comparação da sua viabilidade, já que eles recebem mais energia e, assim, seu retorno do seu investimento vai ser bem mais rápido. E, com certeza, também o seu custo, se caso você já ter uma propriedade e você não ligar muito para a estética. Então, mas além dessas duas, mesmo essas duas formas, optando uma por delas, a gente faz um comparativo que depende muito de cada situação do seu lar e da sua capacidade e tudo mais, do seu querer. Mas, concluindo, é que essas duas fontes de energia são são renováveis e ecológicas. Ou seja, além de você ajudar nas suas contas de luz, você também está ajudando o planeta. Ou seja, isso é muito importante para a gente e para todo o nosso mundo. E assim concluímos que depende muito do seu ponto de vista, mas a gente deu evidência em cada ponto de seu querer. E é isso. Muito obrigada a todos.